Olá, meus queridos alunos do nono ano, turma A e B. A gente esteve nas semanas passadas fazendo esses exercícios, né? Eu tenho postado e hoje eu resolvi fazer aqui alguns dos exercícios referentes às listas da semana, a lista da semana passada e a dessa semana. Referenciei dessa forma: a lista 1, a da semana passada, do dia 4 até o dia 8, e a lista 2, referente a essa semana que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, começando pela lista 1, escolhi o exercício número 1, começando pela letra C. A gente tem essas informações aqui desse triângulo, né? Ele deu aqui os valores de cada um dos lados, de A até E vale 12, de E até C vale C. E aí ele tem esse incógnito aqui X, né? E Y. Primeira coisa que a gente faz, então, como a gente tem um triângulo sobreposto ao outro, a gente separa eles. Ajuda bastante na hora de resolver os exercícios, quando a gente tem sobreposição, se vocês fizerem a separação das figuras. Fica bem mais fácil de concluir qual lado é correspondente ao outro em proporção, ok? Fazendo dessa forma, então, a gente tem então aqui ó, o lado AB vale o lado x mais 4, certo? Assim como o lado AD vale só x, tá bom? Correspondente. AE vale 12, assim como AC vale 12 mais 6, que é 18, tá bom? Aqui BC vale Y, aqui em DE vale os 16, certo? Fazendo a proporção, a gente sabe então que o triângulo ABC, gente, presta atenção nesse sinal, é diretamente proporcional, ou significa também esse símbolo aqui, além de ser diretamente proporcional, para geometria a gente usa essa terminologia para dizer que é semelhante. O que caracteriza triângulos semelhantes? Ângulos congruentes, né? E lados proporcionais, tá bom? Se os ângulos são congruentes, ou os lados são iguais, né? Ou são proporcionais. Entendeu? Lembrem dos conceitos passados pela professora Sara. Então, só revisando, a gente faz o cálculo da seguinte forma. Esse lado de cá é diretamente proporcional a esse lado de cá, tá bom? Então, a gente tem x mais 4 sobre x, que está diretamente proporcional também a 18 sobre 12. Se a gente escolheu da esquerda para a direita, a gente também tem que escolher do outro lado da igualdade aqui, da esquerda para a direita, ok? Fazendo dessa forma, então, a gente tem essas igualdades aqui, faz a multiplicação cruzada, né? Aplica o chuveirinho do 12 aqui em x, o 12 em 4, dá 48, obedece às regras de equação de primeiro grau, isola a variável, encontramos o valor de x igual a 8. Usamos aqui depois para encontrar o valor de y, ó, reparando aqui, do maior para o menor, mas tanto faz se a gente fizer aqui do menor para o maior. Se a gente começar aqui do menor para o maior, seria então 16 sobre y está para 12 sobre 18. Como eu comecei do maior para o menor, então ficou y sobre 16, assim como 18 para 12, tá bom? Fez a multiplicação cruzada, né? Aplicou as devidas multiplicações aqui, né? As regras, isolei o valor de y e encontrei y igual a 24. Esse exercício ele não dá qualquer unidade de medida, né? Centímetro, metro, mas aí a gente colocou aqui só como valor numérico, né? Já que não se sabe a unidade de medida. Pessoal, exercício número 1, ok. Vamos fazer aqui o exercício da letra E, ainda no número 1, tá bom? Vamos lá, o exercício é dado dessa forma aqui, em que há uma sobreposição de dois triângulos, certo? Que são semelhantes, ou seja, tem os mesmos ângulos. Só que esse triângulo aqui foi sobreposto de forma invertida, ok? Aí o que a gente faz? Quando tem sobreposição, a gente separa, né? Olha, esse triângulo tá da mesma forma que ele estava inicialmente, o lado 15, aqui 20, e aqui 10 mais 15, que dá 25, ok? Do lado de cá, esse triângulo estava invertido, a gente dá um giro nele, né? Faz o giro, e aí tem aqui esse valor que vale x, está aqui o ângulo de 90 graus. Esse lado dele aqui de baixo veio aqui para esse lado de cá, que vale 15. Esse lado maior aqui a gente não sabe quanto que vale, porque ele está aqui, é 20, né? Menos esse pedacinho aqui. Mas ele não vai ser necessário para a gente encontrar o valor de x aqui. A gente faz sem precisar dessa hipotenusa de cá. Se fosse pedido um valor de y, seria também possível calcular, já que a gente tem essa proporção de 15 e 20, né? Fazendo então com esse triângulo 1, chamei de esse triângulo aqui de 1 e esse aqui o triângulo de 2. O triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2, ok? Dessa forma então, vamos lá.
20 sobre 15, 15 sobre x. Multiplicação cruzada, faço as devidas, né, aplicações aqui, multiplicações, isolo o valor de x, x igual a 11,25. Letra F, vamos lá? Letra F é o seguinte, tá? Dessa forma, né? Sobre a posição, separo, né? Esse lado grandão vale 36 mais x, esse lado menorzinho só 36. Né? Aqui também da mesma forma, o grandão vale 30 mais 20, que dá 50, e aqui só o pequenininho dá 30, beleza? E 45 e y, né? Que é o menorzinho. Faço aqui as regras de 3, né? O lado maior está para o lado menor, assim como o lado maior, né? 50 está para o lado menor. Fiz a multiplicação cruzada, apliquei o chuveirinho aqui, isolei o valor de x, e encontrei x igual a 24. Para y da mesma forma, usa esses lados aqui que são conhecidos, né? Para encontrar então o valor de y, 45 está para y, assim como 50 está para 30. Beleza? Encontrei o valor de y. Ok, pessoal? Vamos lá, questão número 2, ainda na primeira lista. Vamos lá, questão número 2 está aqui. É o seguinte, vem com o enunciado. As cidades A e B são ligadas por uma estrada na qual há uma ponte sobre o rio que as separa. A distância da cidade A ao rio são de 9 km. Ou seja, de A diretamente até o rio, 9 km. Beleza. E a distância da cidade B até o rio, 5 km. Então, quando a pessoa estiver percorrendo a estrada da cidade A até a cidade B, né, para a cidade B, e parar no início da ponte, né, a ponte começa bem aqui, né, já terá percorrido 15 km na estrada. A que distância estará a cidade B se o rio tem 1 km de largura? Então, se o rio tem 1 km de largura, né, essa ponte aqui vai ter um pouquinho mais que 1 km, porque ela está inclinada, correto? Mas aí a gente conta só esses lados aqui, que é diretamente da travessia do rio. Ou seja, da cidade B até o rio e a travessia que dá 1 km, correto? Separamos aqui então da seguinte forma. Esse lado aqui, 15, está para esse outro lado, que é o que falta para chegar na cidade B. Assim como também essa distância da cidade A até o rio e a distância B até o mesmo ponto do rio do outro lado. Então, ou seja, 5 mais 1. Ou seja, a gente está comparando nessa mesma linha aqui, tá bom? A mesma distância, correto? Então, vai ter que somar 5 mais 1. Não é o ponto B até o início do rio, mas sim do outro lado do rio, no mesmo ponto onde chegou, onde tem o valor de 9. Ok? Para estar comparando essa semelhança. Faz aqui a multiplicação cruzada. Encontre então o valor de x, que dá 10 km, e a gente vai então para a questão número 3. Não tem nenhuma alternativa para marcar aqui na questão 2, a gente segue então. Questão número 3. A sombra de uma pessoa que mede 1,80 m, de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuir 50 centímetros, a sombra da pessoa passará a medir quanto? Gente, a primeira coisa que a gente faz, já que ele dá dados dos valores da sombra do poste da pessoa, né, é encontrar de forma então proporcional com os triângulos a altura do poste. Por quê? Porque nem a pessoa e nem o poste vai mudar a altura, né? O que vai mudar é só a sombra, porque a inclinação do sol é que vai fazer com que aumente ou diminua a sombra da pessoa projetada no chão. Correto? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é encontrar o valor do poste, que é um valor fixo. Beleza? Inicialmente, então, a gente tem a sombra projetada do poste de 2 metros e a pessoa tem essa sombra projetada em 0,6 metros. 60 centímetros corresponde a 0,6 metros. Lembre que a gente tem que trabalhar sempre com a mesma medida, gente. Repetindo, para fazer cálculos, né, de proporcionalidade, é necessário que trabalhemos sempre com a mesma unidade de medida. Se for começar com metro, sempre trabalha em metro. Se for para centímetro, transforma tudo para centímetro. Por que eu preferi transformar esse aqui para metro? Porque ele foi dado uma sombra de 2 metros e a altura da pessoa foi dada em metro também. Entendeu? Então fica mais fácil converter só um valor que foi dado em centímetro para metro. Beleza? Então, dessa forma, a primeira parte, então, a gente encontra a altura do poste. A altura aqui, então, do poste é x, assim como a altura da pessoa está para 1,8. A projeção da sombra do poste é 2 metros, assim como a projeção da sombra da pessoa, 0,6 metros. Faça a multiplicação cruzada, encontramos aqui, né, o valor de x igual a 6 metros, ou seja, a altura do poste é 6 metros, o valor fixo. Segunda parte da resolução. Agora, sabendo o valor da altura do poste,
A gente tem então o poste e a pessoa. E aí sabe que antes a sombra do poste, né, a determinado horário do dia, media 2 metros. Aí depois diminuiu, né, 50 centímetros, ou seja, fala lá 50 centímetros, meio metro, né? Então 2 menos 0,5, sobrou então 1,5 metros, é a sombra projetada do poste. Qual que vai ser a sombra projetada da pessoa então nesse mesmo horário? Faça a multiplicação cruzada. A altura do poste está para a altura da pessoa, assim como sombra projetada do poste está para a sombra projetada da pessoa. Certo? 1,5 y. Faça a multiplicação cruzada e encontre o valor de y. Beleza? Ou seja, 0,45 metros é a sombra da pessoa mais tarde. Beleza? Alternativa letra B. Vamos lá. Questão número 4. O soldado Ryan reside no 13º andar. O nome interessante, né? Igual do filme. O resgate do soldado Ryan aqui. Mas aqui a gente não vai fazer nenhum resgate, não. Tá? A gente vai descobrir aqui sobre sombra da pessoa encostada no prédio e a altura do prédio. Beleza? Vamos lá? A sombra da pessoa que mede... Não, do soldado Ryan reside no 13º andar de um prédio de 15 andares. Sabe-se que a distância entre o piso do andar onde mora o soldado Ryan e o piso térreo é de 39 metros, ou seja, do 13º andar, do chão do 13º andar até o térreo aqui, a gente tem a altura de 39 metros, e isso para 13 andares. Para 15 andares, a gente então vai ter 15 andares, está para 13 andares, assim como a altura, né, de 15 andares, que é desconhecida, está para 39 metros, que é a altura do 13º andar, do piso do 13º andar até o térreo, beleza? Encontramos então dessa forma, né, e consideramos, né, que a partir do piso, então, lá vai ser a altura final do prédio, né? Isolando o valor de x aqui. Encontramos x igual a 45 metros, sendo a altura do prédio. Posteriormente, ele faz a seguinte coisa, fala a seguinte coisa. Uma pessoa com altura de 1,8 metros, na parada ao lado desse edifício, projeta uma sombra de 30 centímetros. Tá aqui a pessoinha, e aí projeta uma sombra na frente dela, 30 centímetros. Certo? E aí, nesse mesmo instante, a sombra projetada pelo edifício onde mora o soldado Ryan é igual a, ele quer saber. Aí a gente vem aqui e resolve, né? Se o prédio tem 45 metros, né, e a pessoa tem 1,8 metros, a sombra dessa pessoa projetada é 0,3 metros. Qual que vai ser a sombra projetada do prédio? Certo? Valor de y, ok? 45 está para 1,8, ou seja, a altura do prédio está para a altura da pessoa, assim como sombra do prédio está para a sombra da pessoa. Multiplica cruzado, encontramos aqui a sombra do prédio projetado no chão, né? 7,5 metros, ok? Beleza? Essa aqui achei que tinha que marcar também, até ficou rasurado, mas não tem que marcar nenhuma letra não, só a resolução. Pessoal, questão 5, muita atenção, é uma questãozinha muito bem elaborada, né? Bem complexa, gosto de pensar dessa forma, mas também está dentro do conceito, dentro do conteúdo que foi passado para vocês. Vamos lá, uma reta paralela ao lado BC de um triângulo ABC, beleza. Determina o ponto D em AB, beleza? Então ele determina um ponto que está entre o ponto AB, certo? Agora, presta atenção no texto. Uma reta paralela ao lado BC, certo? Onde tem que lado BC? Tá aqui lado BC. Vai ter uma reta paralela a esse lado. Ok. E ela determina um ponto D em AB, ou seja, tem o lado AB e esse ponto D está entre esse lado AB, né? Então D está entre A e B, ok? E E entre A e C, correto? Sabendo que AD, A até D, vale x, e BD vale, B até D vale x mais 6, e AE vale 3 e EC vale 4, determine o lado do triângulo, ou seja, o lado que é desconhecido aqui, né? Quanto que vale esse lado, né? Já que ele está em função de x, a gente não tem informação nem de DE e nem de BC, e não vai ser necessário porque não é isso que a gente quer encontrar o valor de x para saber quanto que vale o lado, beleza? O lado AB do triângulo, ok? Então vamos lá. Até porque é necessário a gente saber realmente o triângulo ABC, porque não faria sentido saber só o triângulo ADE, né? Porque uma coisa vai estar em função da outra, depois que a gente encontra o valor de x. Então vamos lá. Esse lado, então, menorzinho, está para o lado maior, ou seja, o lado AB, que é x mais 6, tá?
Assim como esse lado aqui, 3, está para 3 mais 4, que é o lado AC. Beleza? Então vai ficar x está para 2x mais 6, né? Lembrando aqui embaixo, x mais 6, 2x mais 6. Assim como 3 está para 7. Beleza? Então tá. Aí fez dessa forma, multipliquei cruzado, apliquei com o chuveirinho aqui, atenção no jogo de sinais, não vai mudar nenhum sinal porque está tudo positivo, mas bastante atenção, tá? 3 vezes 2x aqui vai dar 6x, vai passar para cá, vai sobrar só x igual a 18. Beleza? E encontramos o valor de x. Acabou o problema? Não. Ele pede o lado do triângulo. Então, o triângulo AB mede 2x mais 6. A gente já descobriu o valor de x. Então, o valor de AB mede 42. Eu rasurei aqui porque ele não dá unidade de medida também para essa questão. Ok? Então, tá bom. Vamos lá. Questão número 6. Dessa mesma primeira lista ainda. Acredito que a lista da semana passada foi a mais complexa um pouquinho, né? Vamos lá. Os triângulos ABC e AED, representados na figura a seguir, são semelhantes, sendo o ângulo ADE congruente ao ângulo ACB. Ou seja, ADE tem o mesmo ângulo aqui, né, que ACB, certo? Esse ângulo é igual. Se o ângulo é igual, se tem pelo menos um ângulo igual e está sobreposto, teve um perfeito encaixe, significa que esses triângulos são semelhantes, ok? E estão sobrepostos de forma invertida. Então, eu tiro essa sobreposição, coloco um do lado do outro, colocando os triângulos com os ângulos congruentes na mesma posição. Beleza? Então, vamos lá. Então, está aqui a mesma posição desse ângulo, para ficar mais fácil descobrir os lados que são semelhantes, tá bom? Que são proporcionais, porque os triângulos são semelhantes. Assim fica melhor. Beleza? Então, x está para 10,4, assim como também 20 está para 10. 16 está para y, assim como também 20 está para 10. Foi isso que a gente fez aqui, multiplicação cruzada. Encontramos o valor de x, beleza? X igual a 20,8. Ou seja, o lado AB mede 20,8 centímetros. Ok, pessoal? Para encontrar o valor de y, da mesma forma, vamos lá. 16 está para y, maior para o menor, assim como maior para o menor. 20 está para 10. Fizemos aqui multiplicação cruzada. Fizemos as devidas multiplicações, isolou o valor de y, temos y igual a 8 centímetros, ou seja, o lado ED mede, né, 8 centímetros. Atenção, por que eu coloquei x, y e coloquei cada lado aqui? A questão pede a seguinte coisa, o perímetro do quadrilátero, né, BCED, ou seja, vou até arriscar aqui na hora da resolução, esse perímetro aqui, ele que é o perímetro desse quadrilátero aqui, pessoal. Entendeu? A soma desses lados. Beleza? Fazendo dessa forma, então, vamos lá. Para encontrar o perímetro, nada de complicado, né? Para encontrar esse lado aqui, DB, nada mais simples do que fazer o seguinte. Pegar o lado AB, grandão, né? E subtrair dele AD. O que vai sobrar? Só esse pedaço. Para encontrar aqui o lado EC, a mesma coisa. Pega o lado grandão AC menos o lado AE. O que vai sobrar? EC, ok? O lado DE, assim como o lado BC, a gente encontrou aqui, né, como valor de Y, né, e o outro lado também já foi dado, né? O DE aqui é Y e o outro aqui é 16, né, no BC, ok? Então vamos lá. BD, então, é AB menos AD, encontramos 20,8 menos 10, 10,8. EC é igual a AC menos AE, que é igual a 20 menos 10,4, 9,6. Perímetro, soma dos lados, né? Para descobrir qual que é o comprimento, dar a volta esse quadrilátero, né? Vamos lá, então somando BC mais EC mais DE mais BD, ok? A soma dos lados. 16 mais 9,6 mais 8 mais 10,8. Esses valores são obedecendo aqui, gente, lembra lá como é que fez para encontrar quem que é BD. É um menos o outro, o que sobra, ok? A gente encontra então o valor desses lados. Fez aqui, somou todos eles, encontramos perímetro BCED, 44,4 centímetros. Letra E é a alternativa correta. Beleza? Pessoal, lista número 2. Muito mais fácil que a lista número 1, porque a gente vai estar tratando só de teorema de Tales, que é muito mais simples, né? Então vamos lá. Questão número 1, né? Vem dizendo a seguinte coisa aqui. Vamos lá. Questão número 1. Na figura, os segmentos de retas AO,
BP, CQ e DR são retas paralelas, certo? E a medida do segmento PQ em metros ele foi dado aqui os valores separadinhos dessas aqui e foi dado a soma de todos os outros valores. A gente sabe que então o todo aqui, ó, de O até R está diretamente proporcional a AD, que é o todo aqui, porque estão cortando retas paralelas. O teorema de Tales permite que a gente faça isso, né? Para permitir a semelhança, né? A regra de 3 aqui para multiplicar cruzado. Assim como esse pedaço PQ, que é o que a gente quer descobrir, está para o lado BC, que já é determinado, 30 metros. Beleza? Faça a multiplicação cruzada, isola o valor de PQ, encontramos aqui PQ como 40 metros. Beleza? Questão número 3. Vamos lá? Questão número 3 é o seguinte. Esta planta mostra dois terrenos, né? Terreno 1 e terreno 2, né? Vamos lá. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas das frentes dos terrenos que dão para a avenida? Sabendo que a frente total para essa avenida é de 90 metros. Ou seja, a frente total, né, x mais y, igual a 90 metros. Beleza? O fundo já é marcado aqui, 30 mais 45, que dá 75, beleza? Então vamos lá. X está para 30, assim como y está para 45. Assim como x mais y está para 30 mais 45. Beleza? 30 mais 45, 75. Ou seja, esse x mais y é dado no texto que é 90 metros. Ou seja, 90 está para 75. Fazendo dessa forma, então, x está para 30, assim como o todo aqui dessa rua está para o todo da rua do fundo. Beleza? 90 está para 75. Multiplico cruzado. Isolo o valor de x, encontro x igual a 36 metros. Para encontrar y, né, que é a frente do lote aqui, y, né, a gente faz então a multiplicação cruzada da mesma forma. Y está para 45, assim como o todo da rua aqui da frente está para o fundo, não, o todo do fundo, né, que é 75. Beleza? Multiplica cruzado, isola, valor de y igual a 54 metros. Vamos lá, questão número 5. O mesmo conceito, pessoal. O desenho abaixo representa a visão de cima dos terrenos A e B, né? Letra A, ele pede a seguinte coisa, né? Depois que ele deu os valores aqui de cada um dos lados, e deu a soma aqui da frente, né? É verdade que na letra A ele não dá. Ele fala que se o comprimento do fundo do terreno B para a rua chegaremos, ou seja, que é a rua do fundo aqui, né? A rua do fundo é a rua chegaremos que passa aqui entre X e Y. Se do lote B vale 12, ou seja, inicialmente aqui se y vale 12, né? Aí a gente faz para encontrar o valor de x, beleza? Bem tranquilo. Se ele já deu o valor de y, né? A gente faz a multiplicação cruzada aqui tranquilo. Ó, 30 está para x, assim como 20 está para y. O y foi dado, que é 12, é referente ao terreno B, né? Encontramos aqui então x igual a 18 metros. Letra B. Vamos lá. Aliás, na letra A a gente marca a letra D, a alternativa correta. Agora vamos fazer a letra B. Letra B é o seguinte, se a soma dos fundos dos terrenos A e B para a rua chegaremos lá, medir 45 metros, ou seja, x mais y, medir 45 metros, beleza? 45 metros aqui. Então a gente vai ter, né, ele pede a medida do comprimento do terreno B, né, para encontrar aqui o valor de y, beleza? Então, ó, a frente toda está para todo o fundo, assim como a frente de B está para o fundo de B, beleza? Fazendo dessa forma, então, 30 mais 20, 50, e o fundo dá 45, foi dado no enunciado da letra B, beleza? Assim como 20 está para y. Encontramos aqui o valor de y, alternativa B, beleza? Questão, a letra C, ainda na mesma questão, né? Questão 5, ele pede o seguinte, se a soma dos fundos dos terrenos A e B para a rua chegaremos lá, medir 40, ou seja, x mais y, medir 40, né? A gente vai ter, então, né, dessa forma, x mais y igual a 40, e aí faz da mesma forma que a letra B. E aí ele pede para a gente encontrar de novo o fundo do lote B, y, né? Aí a gente faz, então, toda a frente está para todo o fundo, assim como a frente do lote B está para o fundo do lote B. Multiplica cruzado, encontramos aqui o valor do lote, que é o fundo do lote, que é 16. Encontramos aqui também o lote, o fundo do lote A, né, que está representado por x aqui,
que dá 24. E ele pede o seguinte, o produto dos números que correspondem aos comprimentos dos terrenos A e B para essa mesma rua. Então, primeiro a gente descobre quanto que vale a medida, né, do fundo do lote B, do fundo do lote A e multiplica um pelo outro, beleza? Produto de um fundo A pelo fundo B. 16 vezes 24, 384, letra B, alternativa correta. Beleza, pessoal? E assim, para encerrar, a gente faz questão número 8, que é bem semelhante, né, às questões 6 e 7, que é a aplicação direta aqui do teorema de Tales, né? Ele fala aqui que as retas A, B e C são paralelas, né? E então um lado está diretamente proporcional ao outro. Então a gente tem 3 está diretamente proporcional a 2, assim como 4x mais 1 está diretamente proporcional a 3x, ok? Multiplicação cruzada, aplica o chuveirinho aqui, né? Respeita as multiplicações aqui de coeficientes, isola o valor de x e a gente encontra x igual a 2. Pessoal, por hoje é só. Agradeço demais vocês terem acompanhado até aqui. Qualquer dúvida referente a outro exercício que vocês acharem mais complexo, deixe aqui nos comentários ou me procurem para sanar essas dúvidas. Beleza? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Aquele abraço.